Fala galera, estamos aqui para mais uma aula da parte de bioquímica, em que a gente vai falar hoje sobre sais minerais. Os sais minerais estão cristalizados em nosso corpo sob a forma de fosfato de cálcio nos nossos ossos e nossos dentes. Os sais minerais podem estar dissolvidos também nos nossos líquidos corporais. Os sais minerais, eles agem como cofatores de algumas enzimas na reação, por exemplo, de uma organela chamada de peroxissomo. Os peroxissomos são organelas que inativam o peróxido de hidrogênio, que é conhecido também como água oxigenada. Como é que esses peroxissomos fazem? Em contato com a água oxigenada, eles possuem uma enzima chamada de catalase. Essa catalase só age com a ajuda de um sal mineral, que é o ferro. Então ela vai inativar a água oxigenada, que por vezes acaba sendo tóxica para as próprias células. Essa água oxigenada é produto de metabolismos celulares. Os sais minerais também controlam o pH dentro do nosso corpo. Quando a gente fala em pH, a gente pega uma escala que vai de 0 a 14, em que os números mais baixos, mais próximos do zero, estão com pH muito ácido. Em torno de 7 é um pH chamado de pH neutro. E acima disso, nós temos um pH básico. Por exemplo, a nossa boca tem um pH neutro. É um pH ótimo para algumas amilases salivares que vão atuar degradando carboidratos. No nosso estômago, um pH gira em torno de 2. O ácido clorídrico que é fabricado lá, ele está agindo de uma forma muito ácida. Já no intestino, a gente tem um pH que gira em torno de 8,5 a 9. Então você pode ver que o pH em nosso corpo ele vai variar e cada substância ela vai agir sobre um pH ótimo para ela. Bom, Magninho, então como é que a gente vai conseguir esses sais minerais? Seguinte, seres humanos não produzem sais minerais, nós não produzimos sais minerais, então a gente tem que conseguir esses sais minerais na alimentação. Então vários alimentos, eles têm quantidades razoáveis de sais minerais adequadas para o nosso corpo, sempre em quantidades pequenas. Os sais minerais têm 3 papéis importantes, resumindo tudo isso para a gente se ligar. Eles fazem parte da estrutura e da formação de ossos e dentes. Os sais minerais têm a ver com a condutividade neural. Os sais minerais têm a ver com batimentos cardíacos, contrações musculares e equilíbrio do pH interno do nosso corpo. Importância e quais são os sais mais cobrados em vestibulares? Vamos começar com 2 agindo em conjunto. Sódio, que é representado pela Na, e potássio, representado pela letra K. Ambos são cátions, ambos são positivos. Dentro da célula você vai ter uma grande quantidade de potássio. Então, se você tem uma pergunta, qual o cátion em maior quantidade dentro de nossas células? Potássio. O sódio ele vai estar em maior quantidade fora da célula. Assim, a célula realiza sempre uma interação com essas substâncias que vão entrando e saindo dela. É chamado bomba de sódio e potássio. Essa regulação é extremamente importante, por exemplo, para a respiração celular. Já caiu em questão de Enem sobre se houvesse bloqueio da bomba de sódio e potássio, aonde teríamos um reflexo importante e tinha alternativa lá, respiração celular. Então fique ligado nesse detalhe. Outra coisa importante para a bomba de sódio e potássio é a transmissão de impulsos nervosos, são as chamadas sinapses. Para a síntese de proteína, os sais sódio e potássio serão importantes porque eles fazem parte da união daquelas subunidades dos ribossomos. E os ribossomos são os responsáveis pela produção de proteína celular. Quais são as fontes em que vamos encontrar sódio e potássio? Sal de cozinha, ovos, banana, cereais, frutas cítricas. Bom, segundo tipo de sal mineral importantíssimo é o cálcio. O cálcio é importante principalmente para a formação dos ossos e desenvolvimento de crianças. Uma criança que tem uma dieta pobre em cálcio pode vir a ter o que chamamos de raquitismo. Quando a gente fala em osteoporose, é bom a gente se ligar no seguinte: a cada 10 pessoas, 8 são mulheres que podem ser acometidas com osteoporose. E a partir dos 20 anos. Então, existem meios, existem dietas que você pode recorrer para que haja
uma absorção mais eficiente de cálcio. Por exemplo, a vitamina D. A vitamina D auxilia essa absorção de cálcio no indivíduo. O cálcio também é extremamente importante para a coagulação sanguínea. Agora aqui a gente tem que prestar atenção em uma coisa. Cálcio não tem nada a ver com plaquetas. O cálcio tem a ver com a participação na produção de uma proteína chamada de protombina. Essa substância, ela também age como coagulante sanguíneo. O cálcio também é importante na contração muscular, no deslizamento das fibras proteicas que participam desse processo. Ferro, mais um sal mineral importantíssimo. Aqui, quando a gente fala do ferro, se liga imediatamente em uma proteína chamada de hemoglobina. Essa proteína, ela é formada de 4 cadeias e cada cadeia se liga a um ferro pelo seu grupo M. A hemoglobina, ela é um pigmento proteico que vai dar à célula a capacidade e a função dela transportar gases, oxigênio e gás carbônico pelo corpo. Esse ferro que está ligado à hemoglobina é que dá essa cor vermelha ao nosso sangue. Por exemplo, se ao invés de ferro tivéssemos cobre, o nosso sangue não seria vermelho, seria azul, como de alguns povos. A carência de ferro na alimentação também pode levar a uma anemia chamada de ferrópriva ou ferropênica. Notem que aqui essa anemia nada tem a ver com anemia falciforme. Anemia falciforme é de origem genética. Uma vitamina que auxilia bastante na absorção de ferro no nosso corpo é a vitamina C, o ácido ascórbico. Fontes para o ferro: fígado, feijão, leite derivados, ovos. Outro sal mineral, iodo, componente importante dos hormônios T3 e T4 da tireoide. A carência desse iodo, a carência desse sal, leva a um problema sério que é o aumento dessa glândula, o aumento da tireoide em algumas pessoas. Então a carência de iodo leva a uma doença chamada de bócio. O bócio é carencial, tem a ver com a questão da alimentação com esse tipo de sal mineral. Onde é que a gente vai encontrar esse tipo de sal mineral? Sal de cozinha, iodado e frutos do mar. Bom, o último sal mineral que eu quero discutir com vocês aqui é o fósforo. Aqui a gente vai pegar sua variedade, que é o fosfato. Esse fosfato, ele é o ânion em maior quantidade dentro das células. É um importante sal para a nossa memória. Ele também é importante na produção de DNA, RNA, fosfolipídios, que são os lipídios que fazem parte da membrana plasmática das células, e o ATP. E as fontes em que vamos encontrar o fósforo? Carne, leite, ovos e cereais. Bom, galera, essa aqui é mais uma aula do DaBio, em que falamos sobre os sais minerais. Fiquem com Deus, um beijo e um queijo.